Esse final de ano, a gente teve bastante rotatividade com imóveis de veraneio, ou propriamente pessoas querendo mudar um pouco de áreas, ou então empresas alugando imóveis para ter uma estrutura melhor. Mas é lógico que quando você tem um aumento de uma demanda sazonal, você também tem algumas possibilidades de fraude. Sempre existem aquelas pessoas que são aproveitadoras e são dessas pessoas que nós temos que ter cuidado. Então, a todos, sejam bem-vindos ao programa Locação em Foco. Se você ainda não é inscrito na TV Cresce, se inscreve, dá um like e qualquer dúvida deixa nos comentários. Se você também não me segue nas redes sociais, me segue lá no meu Instagram, @prof. Paulo Teófilo, e também nos meus canais do YouTube, o Teófilo Belcati e o Minuto Tributário. Lá eu tenho vídeos semanais com um conteúdo muito bom para você. E, gente, obrigado a todos, porque estamos no programa de número 100. E agora escuto o Rojão, escuto o Fogos. E para ter um programa tão comemorativo, um agradecimento tão grande que eu tenho, nesse carinho que eu tenho com a TV Cresce, eu estou convidando nada mais do que nada menos o nosso presidente, Dr. Viana. Por favor, junte-se a nós, que eu sou muito grato ao senhor. Fiz questão que o senhor fosse participar desse programa, justamente porque, graças ao senhor, que eu estou aqui dando palestras e apresentando conteúdo. Então, é uma gratidão muito grande que eu tenho e fiz questão de que o senhor viesse para o programa número 100. Muito obrigado pela presença. Doutor Paulo, eu é que agradeço o convite de participar contigo aqui e dizer, né, da satisfação, do sucesso que tem feito o programa. Vê aí que o número de consultas é muito grande. E já de muitos colegas, eu fui parabenizado, né, já recebi muitos cumprimentos pelo programa. Então, eu é que lhe agradeço a dedicação. Imagina, estamos trabalhando sempre em conjunto para o melhor da profissão, né? Apesar Isso. de eu ser advogado, eu também sou corretor de imóveis e tenho um carinho pelas duas profissões, muito grande. Parabéns. Então, doutor Viana, vamos lá. Primeiramente, desses golpes que nós temos nessa locação, nesses tipos de locação por temporada, é muito comum. Infelizmente, nem sempre a gente consegue ter bola de cristal para adivinhar o que acontece. O senhor pode primeiro me passar um roteiro dos tipos mais frequentes de golpes que podem acontecer? Bom, a maioria deles é aquela velha história, né? Faz o anúncio lá num portal qualquer de anúncio, e hoje os marginais estão se valendo da inteligência artificial para criarem anúncios cada vez mais bonitos. E uma coisa interessante, eles só trabalham com imóveis que realmente existem, porque eles sabem que o cliente vai pesquisar lá no Google View se o imóvel realmente está ali, é aquele que está a fotografia no anúncio e tal. Então, eles são criativos, fazem lá um anúncio bonito e depois colocam um preço. Muitas vezes não é tão barato, não, mas é barato, só para cooptar a pessoa. E depois, ainda no momento do debate, das discussões, da pichincha, eles se deixam levar pelo cliente que está pichinchando, diminui o valor para deixar a pessoa contente, uma desde que você me deposite imediatamente, senão não faço mais e tal. Aí a pessoa, entusiasmada, envolto por aquela boa conversa, acaba depositando o dinheiro. E, normalmente, esse dinheiro é depositado numa conta poupança que é de outro estado, de impossível identificação. E pronto, aí vai o prejuízo. E antes que você continuar, doutor, eu queria até dizer o seguinte: a OLX, que é um desses gigantes das propagandas, eu estou aqui com um documento deles, que eles identificaram em apenas 5 meses de 2023, 2.800 anúncios fraudulentos. Nossa Senhora. Tá bom? Em 5 meses de 2023. 2.800 anúncios fraudulentos. E é o tal negócio. Anúncio dessa natureza, eles teriam que obrigar a pessoa a se identificar para aceitar o anúncio do cliente. Ora, se o cliente é verdadeiro,
faça um cadastro, reconhecimento facial, documento, carteira de identidade, CPF, confere direitinho para depois publicar o anúncio. Mas não, eles não querem nem saber. Você pagou, eles publicam o que você inventou. O que o marginal criou, eles vão publicar com tranquilidade, porque receberam dinheiro para fazer a publicação. E não respondem por nada. Então, a legislação precisa ter uma alteração, porque aquele que faz a divulgação de algo que não existe tem que ter alguma responsabilidade. Hoje nós temos o .gov, e qualquer brasileiro pode entrar lá e de graça. Ora, faz os anúncios de locação todos com assinatura pelo .gov. Com certeza, resolvia o problema. Mas ninguém fala. E se entrar um projeto de lei desse lá no Congresso Nacional, você vai ver o tamanho do lobby para derrubar. Então, com certeza. A facilidade do meio digital atrapalha, gera fraudes. Mas existe um entendimento, até legal que só estou nesse assunto, existe um entendimento, isso jurisprudencial, a lei não fala. Mas assim, aí vem o trabalho do operador de direito interpretando a lei, responsabilizando o provedor de internet pela publicação, porque é aquela questão da relação de consumo. Mas é um entendimento de 50-50, não são todos os juízes que entendem isso. Eu tive um caso, muitos anos atrás, de anúncio fraudulento também, mas foi uma outra situação. O cliente meu comprou uma mercadoria extremamente barata, não tinha nada a ver. Eu não consegui, por uma interpretação do juiz de que... Eu não vou falar o nome da empresa, né? Mas era uma empresa que ela tinha fora, ela tinha o CNPJ fora e tinha aqui interno. Processei aqui interno. O juiz entendeu que não, que ela não tinha responsabilidade, que foi a dos Estados Unidos, sendo que era grupo econômico, mas são coisas assim bem diferentes. Mas o judiciário, ele costuma dar, geralmente aqui, dependendo do caso, ele costuma dar uma indenizaçãozinha por danos materiais ou danos morais, dependendo da situação, em fato, com o provedor de internet. Mas não é nada assim também que é crível. Realmente, a legislação devia, como o senhor mesmo falou, a legislação de internet deveria de colocar isso responsabilizando o provedor de internet, coisa que não tem. Porque também é o seguinte, doutor Paulo, se a pessoa entra com mandado de segurança e ganha, tudo bem, ele ganhou o mandado de segurança. Mas, olha, eu te digo que 90% das vítimas desse tipo de golpe não tem cultura nem conhecimento para poder entrar com mandado de segurança. Exato. E os valores de um prejuízo, R$3.000, R$4.000, R$5.000, acaba que não tendo interesse do advogado na sucumbência de um negócio desse, não tem. O que precisa existir é responsabilizar o veículo de comunicação pela veracidade da informação. Como é que ele aceita publicar algo se ele não tem certeza que é a realidade? Então, se é fraude, ele que assuma. A empresa lá, o portal, é que indenize o cliente, a vítima, pelo anúncio que ele publicou do marginal. Agora, veja bem, ele recebe lá 300, 400, 500, R$1.000 pelo anúncio de uma coisa que não existe. O cidadão vai lá e paga para o marginal 5, 10. Tem aqui um dos casos emblemáticos dessa última temporada de verão, foi lá do Rio Grande do Sul. Um grupo de pessoas queria passar alguns dias lá em Itapema, Santa Catarina, pagaram nada mais, nada menos que R$33.900 pela locação de casa e perderam dinheiro. Então não é pouco dinheiro, não é muito dinheiro. Agora, vai buscar o autor dos fatos, eu acho que o portal imobiliário é que tinha que ser responsabilizado, porque ele ganhou parte daquele dinheiro para o vigarista dar o golpe. Então, o portal, ele colaborou para que a vítima tivesse prejuízo. E ele tem que ter responsabilidade por isso.
porque as ferramentas digitais hoje elas são simples, banais, gratuitas. Se exigir a identificação com o .gov, o .gov.br, acabou. 99% dos golpes desse tipo vão desaparecer. Então, eu acho que tinha que ser uma questão moral dos portais. É uma autorregulação para mostrar interesse em contribuir para com a segurança financeira daqueles que estão acreditando neles. Porque a vítima, quando ele entra no portal, ele está dando credibilidade àquele portal. Ele entrou porque ele acredita que ali ele vai encontrar um bom negócio. E se, ao contrário de encontrar um bom negócio, ele teve prejuízo com um chamamento falso, ora, esse portal tem que indenizar essa pessoa. Não, com certeza. Eu acho que a gente podia, acho que a legislação podia até modificar para equiparar a legislação ambiental, que a legislação ambiental, ela cria crimes para pessoa jurídica, coisa que no Código Penal não tem. É só crime com pessoa física, mas poderia ter também o crime da pessoa jurídica com responsabilidade criminal por conta disso, que você foi coautor de uma fraude, você foi coautor de um estelionato. Então, agora, o responsável pelo portal fala, a pessoa entra lá, anuncia e tal, eu não sei quem é, e o portal vive do anúncio. Tudo bem, mas se nós estivéssemos vivendo no tempo em que eram fichas de cartolina para poder anotar o nome do cliente, hoje é tudo digital. É impossível que eles não tenham criado ainda um meio para poder constatar a veracidade das informações. E eles sabem tanto que a OLX disse que em 5 meses teve 2.800 anúncios fraudulentos. Eles estão sabendo. E não estão sendo responsabilizados por isso. Então, doutor Paulo, eu acho que muita coisa ainda precisa ser feita, né? O Congresso Nacional tem que olhar com maior atenção para essas questões que são muito delicadas. Com certeza. E temos, acho que também uma outra forma de fraude também, e isso tinha alguns colegas corretores que me notificaram nesse final de ano, de inquilinos, supostos inquilinos ou compradores que fazem o papel de fraude. Então, um golpe que eu acho que está acontecendo muito aqui, acho que no bairro do Tatuapé, inclusive, fiquei sabendo, o inquilino, ele entra em contato com a imobiliária para querer alugar o imóvel, o corretor vai mostrar, aí chega mais 2, 3, enquadra, assalto e acaba roubando até o corretor de imóveis. Isso, infelizmente, está ficando muito comum. Os corretores de imóveis têm que procurar se acautelarem com relação a isso. Tem que ter muita cautela, porque é um negócio perigoso. Há 22 anos atrás, o meu filho mesmo foi assaltado por um marginal que se apresentou no escritório como cliente. Ele foi mostrar o imóvel, quando entrou no apartamento, o cara fechou a porta por dentro, saltou uma arma automática e fez o assalto. Foi um trauma fora do comum, uma coisa inacreditável, e passamos por isso. Então, principalmente as colegas corretoras de imóveis têm que ter muito cuidado. Esse negócio de agendar com o cliente para encontrar lá no imóvel, jamais fazer isso. E já tem acontecido há muitos anos. Agenda, o corretor chega lá, era o ladrão do carro, ele quer o carro do corretor. Hoje estão pegando o celular e invadindo as contas bancárias, fazendo saques. Então, os corretores precisam ter muita cautela. É importante verificar. Os colegas ficam inibidos em exigir a identificação do cliente antes do atendimento, e é um fato que não pode ser deixado de lado, não pode ter essa inibição. A pessoa tem que se identificar para que ele possa, antes, fazer uma ficha, verificar direitinho, para saber com quem está lidando. Nós acabamos de falar agora no GovBR, se as imobiliárias, isso tem que ser uma coisa
é espontânea, não adianta querer criar uma resolução, uma portaria do CRES, do COFES, não vai adiantar nada, porque o Ministério Público vai entrar com ação e declarar nulidade, pedindo declaração de nulidade, porque não está na lei, né? E conseguir uma lei nesse sentido é muito difícil, mas eu acho que o cliente tinha que fazer um cadastro digital. Eu quero ver tal imóvel. Pois não, senhor, vamos lá, eu vou te mandar um link, senhor, por gentileza, preencha os dados e nós vamos nos encontrar lá. E aí no link tem que ter nome, CPF da pessoa, endereço e reconhecimento facial através do GovBR. Aí eu vou lá, porque assim mesmo com as cautelas devidas, nunca ir sozinho. Nunca, digamos, o corretor e um acompanhante entrar no imóvel junto com o cliente. Sempre um entra no imóvel, outro fica na rua. Eu achei muito bacana uma colega em Portugal. Conversando com ela, ela me disse o seguinte: olha, Viana, aqui a gente faz assim, o cliente entra no imóvel e a gente fica na calçada esperando. Ele termina de ver, nós trancamos o imóvel e vamos embora. Então, veja você, eu acho que isso é uma evolução. O cliente fica mais à vontade para fazer a vistoria no imóvel, verificar, conhecer, e depois o corretor está lá fora esperando. Nos Estados Unidos, é um outro hábito, né? Eles pegam o imóvel, dão uma limpeza geral, arrumam o imóvel direitinho, fazem um anúncio, fala tal dia, tal hora, este imóvel estará aberto à visitação pública. E aí, digamos, olha, vai ser sábado a partir das 8 horas da manhã. Aí chega sábado, 8 horas da manhã, o corretor está lá na porta. Normalmente ele faz um café da manhã para as pessoas que vão lá visitar aquele imóvel, né? Tem lá um pãozinho com manteiga, um café com leite, um chá e tal. As pessoas entram, todas vão lá olhar, tudo mais, e tem uma fichinha que a pessoa vai dizer: olha, estive no imóvel, me interessei e faça a seguinte contraoferta. Normalmente, a contraoferta é feita a preço superior àquele que está sendo ofertado. A maioria das contraofertas são de valor superior, principalmente nos imóveis de locação. Dos imóveis de locação, a contraoferta 100% é acima do preço pedido. Aí o proprietário vai avaliar aquelas fichas, o corretor avalia, leva para o proprietário e eles decidem quem será o cliente. No Canadá, não. Na Austrália, eu tenho um conhecido que está morando na Austrália há alguns anos, e eu pedi para ele verificar qual é o comportamento. Muito interessante. Na Austrália, da seguinte forma: o corretor de imóveis faz o anúncio na internet, avisa que aquele imóvel vai estar disponível para venda no dia tal, a tal hora. Então, quem quiser ver o imóvel, se inscreve lá na internet. No dia que ele marcou, sábado, 8 horas da manhã, o corretor está na porta do imóvel. Aí o cliente chega, se identifica com ele: eu sou fulano de tal, marquei. Ele vê lá, está agendado, tá. Então, por gentileza, o senhor pode entrar. São 10 minutos a visita. A pessoa não entra 2 clientes de uma vez, é um por vez. Tem 10 minutos para ir ver o imóvel. A pessoa entra e tal. Digamos que tenha lá 5, 6 interessados, porque o imóvel na Austrália ele é muito escasso. Então, normalmente tem 30, 40 pessoas querendo comprar aquele imóvel. Então, cada um entrou lá, olhou, aí fica na calçada lá fora esperando. A hora que acabou, todo mundo viu, fecha o imóvel e tal, e o corretor fala: bom, vamos aos lances, quem paga mais? E aí os clientes começam a dizer o preço que paga. E aí chega até o fim, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3, vendido para o cidadão vai lá, assina e tal, e aí partem por escritório para fazer negócio. Aqui no Brasil, a coisa é muito descontrolada. Os colegas, com a preocupação da
na concorrência ficam tentando agradar o cliente, seduzir o cliente, numa condição de submissão que o leva a uma situação ruim, que o cliente acaba sendo o gerente do negócio e não o corretor, que é o técnico na transação. Então, eu acho que o corretor de imóveis brasileiro precisaria deixar despertar mais a sua autoridade dentro da transação para que ele possa definir a condução dos trabalhos. E a primeira delas, doutor Paulo, é a identificação do cliente de forma bem feita, para que ele possa dar um Google naquele nome, conhecer, aspas, o patuá de quem é, para depois ir atender. Tá? Mas aqui não, o cara desconfia que o sujeito quer o imóvel, ele já corre atrás. Pô, estou sabendo, o senhor quer comprar, eu estou vendendo, vem aqui, eu vou te mostrar. Não assina nada, não sabe quem é e pronto. Né? É tudo muito de boca. Você quer ver? Tudo na palavra, que não adianta nada. E depois o corretor é que acaba levando a pecha de desonesto, de incapaz, uma coisa absurda. No prédio onde eu tenho meu escritório, na Praia Grande, um proprietário lá, pensando que é esperto, ele alugou o imóvel dele para uma locação de veraneio por 30 dias para um grupo de pessoas lá. As pessoas entraram para o imóvel dele e estavam lá. E não fez contrato, não fez nada, apenas aquele recibo puro e simples, né? Vai ver, eram sequestradores que estavam sequestrando construtores da cidade. Meu Deus. E ele tinha contrato. Então, o que acontece? Ele estava dando guarida no imóvel dele para uma quadrilha de sequestradores. Prova que era uma locação. Vai, me conta aí. Tá? Então, é provar que focinho de porco não é tomada. Você não vê aquela chácara que foi alugada em Atibaia quando sequestraram Washington Oliveto? Uhum. O grupo de sequestradores estavam lá, acomodados numa chácara. E vai explicar agora que o dono da chácara não faz parte da quadrilha. Né? Então, tem muita coisa acontecendo aí na praça que poderia ser evitada se os corretores tivessem uma autoestima mais elevada e tivesse noção da sua autoridade, da sua capacidade de conduzir os trabalhos. Mas ficam assim numa dependência servil, que não leva a nada, e o único resultado que dá é diminuição no valor do honorário na hora que tem para receber, porque não tem nada assinado. Tá? Então, o corretor não pode trabalhar nessa precariedade, ele tem que ter uma autoridade. E isso visa a segurança e o bem-estar do seu próprio cliente, né, que vai estar garantido também. Com certeza. Criar processos internos. Acho que dentro disso que o senhor falou, um dos maiores problemas é que o pessoal tem medo de perder o cliente. Né? Acaba se sujeitando, mas isso é o problema. Você não tem que ter medo de perder o cliente. Se o cliente não serve para você, o cliente não serve para você. E acabou. E se o cliente, quando não quer se identificar, não quer assinar, ele já está te dizendo antecipadamente que eu não vou lhe pagar. Eu não quero que você tenha formas de me cobrar. Eu quero lhe tapear, eu quero lhe dar o cano, eu quero lhe passar para trás, e se eu fizer isso, você estará me atrapalhando. É isso que o cliente está dizendo. E o corretor não está... Praticamente. Não assina contrato, fica tudo de boca. A gente escuta às vezes muito... E outra coisa, viu? Outra coisa. Eu já fui passado para trás... por velhinha, bonitinha, boazinha, que me levou pão de queijo no escritório, toda engraçadinha, e pá, eu acreditando na vovozinha, e a vovozinha fez o Viana de otário. Né? Então, dentro daquela vovozinha, tinha um monstro perigoso, um marginal fora do comum, que eu não conseguia enxergar. Então, não tem essa de acreditar em ninguém, não. Negócio é negócio, assina aqui, tudo bem, e acabou. Ó, obrigado pelo pão de queijo, mas vamos às assinaturas. Não, com certeza. Nossa, eu também já fui passado para trás, já o pessoal aqui, não, pelo amor de Deus, o pessoal está doente,
O marginal, ele chega com um gatilho mental, aí são gatilhos mentais, né? A pessoa chega com um gatilho mental para ganhar sua confiança, ele sabe conduzir a conversa até onde ele quer. E aí a doutor habilidade Paulo, eu dele. aprendi, né? Eu tive jornal, sou jornalista, fui repórter muito tempo, acompanhava a polícia e tal. Todo estelionatário, o que ele mais se parece é com uma pessoa boa, um cara gente fina. O estelionatário não tem quem consiga descobrir antes do golpe que ele é estelionatário. Ele é muito agradável, ele é bonzinho, ele é uma figura maravilhosa, uma pessoa honesta. Meu Deus, na Praia Grande teve um golpe, cidadão, um casal jovem, com uma filhinha pequena. O cara era um estelionatário e ele se dizia professor de universidades e ele queria vender a casinha dele na Praia Grande, casa maravilhosa, arrumadinha. E eu cheguei lá, ele colocou a placa, eu passei, ele estava pintando lá a madeira do telhado, branquinho, bonito. E eu lá no papo com ele, fiz uma amizade danada com o cara. Aí um dia me apareceu um interessado. Eu fui lá na casa, a casa fechada, não tinha ninguém. Fui no vizinho, falei, o professor Humberto aí e tal. Falou, que professor? Aquele era um estelionatário. Ele alugou a casa por 30 dias e botou anúncio em tudo quanto é lugar. Naquela época não tinha internet. Pôs anúncio nos jornais. Ele vendeu aquela casa umas 10 vezes. Então a pessoa ia lá ver a casa, via o casal morando com uma criança pequena, aquela conversinha agradável, todo mundo comprava a casa e dava o sinal para ele. Aí terminou a locação de veraneio, ele foi embora, ninguém pegou o cara. Tá aí. Então, esse é o estelionatário, né? A figura da qual você só sabe que era depois que descobre o golpe. Para quem gosta de cinema, apesar que é filme, mas para quem gosta de cinema, aquele filme O Silêncio dos Inocentes, com certeza você já assistiu O Silêncio dos Inocentes, o Dr. Hannibal Lecter. Quem olha, ele não sabe que o cara é um psicopata, só vai saber quando estava preso. Não, todo marginal fala o que você quer ouvir, da forma que você gosta, porque ele é especialista nisso, né? Ele procura te analisar para te deixar de acordo. Você pega estelionatários que às vezes são autoritários e são assim até meio contundentes, mas ele sabe que você cai na história se ele for assim. Aí ele faz a figura que você precisa. Né? E nesse ramo de locação de veraneio, Deus me livre, tem de estelionatário agindo aí, não é brincadeira. Um golpe que eu já caí nesse golpe, pessoa que falsificou documento, falsificou RG e se fez passar por inquilina. Só fui descobrir depois que a pessoa estava no imóvel, não consegui descobrir antes. A pessoa me mandou RG falsificado, com a foto da pessoa que está na minha frente. Ela, para mim, está tudo certo. Mas esse aqui em São Paulo, na Avenida 9 de Julho, um apartamento de um dormitório, sala, cozinha e banheiro, já faz quase 20 anos isso, 180 mil reais, proprietário do apartamento, um japonês. E o japonês estava vendendo o imóvel, a pessoa comprou, fez a escritura lá no cartório, tudo direitinho, pagou 180 mil. A hora que foi para entrar no apartamento, o zelador falou, como você vai entrar? O dono não vendeu? Falou, como não vendeu? Eu comprei. Um japonês, um senhor de idade, falou, é um japonês, é um senhor de idade. Mas ele está na Europa, ele está viajando. Nossa! O estelionatário era um japonês de idade, que sabendo que o dono era um japonês, e sabe qual o único documento que ele falsificou para aplicar o golpe? Qual? A carteira de habilitação. Nossa senhora, não tinha nem como saber. Você imagina? Aí a corretora envolvida na questão não queria o seu nome divulgado, não queria nada, ela pagou o prejuízo para o comprador, pagou integralmente para não ter problema com polícia, com nada, e para se ver livre daquilo. Agora, desde quando você vai imaginar? O dono do apartamento é um japonês de 73 anos de idade. O cara que está me vendendo é um japonês de 73 anos de idade, com a carteira de habilitação. Ele tirou as certidões, ele tirou uma cópia original da escritura no cartório
e tirou uma certidão atualizada no registro. Juntou isso mais a carteira de habilitação, você vê, o cartório teria que ser responsabilizado, que atestou que a pessoa era a pessoa, sem ser também, né? É outro fato, mas não entrando em detalhes, só para deixar claro para aqueles que nos assistem, que independente da aparência, da idade, tem que desconfiar porque o marginal ele está escondido atrás de toda e qualquer figura que, quando você menos espera, é ele que está lá, não tem jeito. Não, com certeza. E essa ideia que o senhor deu de pedir o cadastro no registro gov.br, não que ninguém consiga a senha de outro do gov.br, mas com reconhecimento facial tudo, eu acho que é uma ótima ideia para você se ver livre. Pelo menos, eu acho que 100% a gente nunca vai conseguir blindar, né? Mas pelo menos 90% eu acho que é possível. Uma ótima ideia que o senhor deu. Eu Perfeito. Acho que ter um aplicativozinho simples, um programinha simples, você manda pelo WhatsApp, por e-mail, fala para ele, ó, clica nesse link e faz o seu cadastro para que eu possa atendê-lo. Acabou. Aí pronto, você já tem uma prova de contato, data, dia, hora, tudo direitinho, né? E a pessoa identificada lá no GovBR. Acabou. Né? Perfeito, perfeito. Isso aí, excelente. Então, gente, com todas essas dicas maravilhosas, chegamos ao final do Locação em Foco. Primeiro programa de 2024, programa especial de número 100. Doutor Viana, obrigado mais uma vez pela sua participação. Vou te convidar futuramente para um outro programa para a gente tentar falar de criação de processo interno para esses tipos de situação imobiliária. O senhor me deu algumas ideias aqui sensacionais. Sensacionais para qualquer empreendedor novo sair dessa precariedade de não, preciso fazer o que o cliente quer, porque o seu cliente não fecha comigo, ele fecha com outro, não fecha direto. Criar imobiliária processos internos, nossa senhora, eu quero fazer um programa sobre isso daí. Vou te convidar futuramente para mais um, hein? Então, passa a palavra para o senhor para considerações finais. Fica à vontade. Não, eu quero apenas, doutor Paulo, dizer o seguinte, né? Eu estou aqui participando do programa de número 100. Né? Isso é muito significativo e é uma marca muito bonita, né? Que o doutor consegue aqui na TV Cresce. Parabéns. E eu quero deixar aberto o convite, gostaria de estar presente no seu programa daqui a 27 anos, quando eu estarei completando 100 anos. Então, no meu aniversário de 100 anos, eu vim comemorar contigo aqui também. Tá bom? Pode deixar. Eu te trago até do mundo espiritual, se for o caso. Tchau. Obrigado a todos, gente. Foco nas Locações, um abraço.